Bem-vindos ao nosso canal. Contato sobrenatural. Você, que é um amante do terror, provavelmente já deve ter visto, ou pelo menos ouvido falar do filme A Bruxa de Blair. O que talvez você não saiba é que este filme foi baseado em uma história que muitas pessoas acreditam ser real. No filme, 3 estudantes de cinema entram nas matas de Blair para fazer um documentário sobre a lenda de uma bruxa, e eles acabam desaparecendo misteriosamente. Um ano depois do sumiço dos jovens, uma sacola cheia de rolos de filmes é encontrada. As imagens registradas pelos jovens dão algumas pistas sobre o que aconteceu com eles, mas hoje contaremos a verdadeira história da Bruxa de Blair. A história começa em 1771, quando a pequena cidade de Blair foi fundada. Nesta época, ela não tinha mais do que 2 ruas e uma dúzia de casas. Durante 14 anos, a cidade prosperou normalmente, até que no final de 1785, uma mulher chamada Ellie Kedward foi acusada de bruxaria depois que algumas crianças relataram que ela as levava para sua casa e tirava o sangue das pobres crianças. No meio do inverno daquele ano, a mulher foi considerada culpada de bruxaria e foi expulsa do vilarejo, sendo deixada na floresta à sua própria sorte, o que certamente causou a sua morte. Dizem que ela se afogou depois de cair nas águas geladas de um rio, enquanto andava de noite pela floresta. Um ano depois, as coisas começaram a ficar sinistras. Durante o rigoroso inverno de 1786, todas as crianças e adultos locais que haviam acusado a mulher de bruxaria simplesmente desapareceram. Todos que sobraram na cidade juraram jamais citar o nome da bruxa. Muitos anos se passaram e um novo século havia surgido, e em 1809 um misterioso livro surgiu com o nome de Culto à Bruxa de Blair. A única edição dele está bastante destruída e é muito difícil conseguir ler seu conteúdo, mas pequenas partes ainda legíveis nos contam a história de Ellie, a bruxa que foi abandonada na floresta para morrer. Alguns dos trechos do livro são esses: a velha horrorosa arrancou a cabeça do menino do corpo e marcou toda a igreja com o sangue quente dele. Notei que um dente de cão surgia da perna dela e ela controlava os animais da floresta. Dentro dos buracos da falada parede, encontraram diversos marionetes, feitos com gravetos e pedaços de pano, todos sem cabeça. Despertando em uma noite, ele viu claramente uma mulher entre o berço e a cama do lado. Olhando sobre ele, ela desapareceu e ele encontrou todas as portas batendo. Logo viu a mesma mulher, na mesma aparência novamente, e disse: "Em nome de Deus, quem é você?" Ela caminhou para longe e no seu lugar havia sangue. Ela foi acusada de bruxaria por diversas crianças na vizinhança. Kedward, antes dos magistrados, negou a acusação que estava sendo colocada em cima dela. E em 1825, a cidade deixou de se chamar Blair e começou a se chamar Brooksville. E as coisas começaram a ficar muito mais assustadoras, pois a morte de uma criança fez com que todos temessem a volta da bruxa, pois no mês de agosto daquele ano, 11 pessoas assistiram uma menina de apenas 10 anos morrer afogada em um riacho. Todos que assistiram o terrível acontecimento contaram que viram claramente uma mão pálida brotar para puxar a menina para as profundezas. O corpo da garota jamais foi encontrado, apesar de todos os esforços, e parecia que algo não queria que ela fosse encontrada, pois durante 13 dias após o seu afogamento, o riacho ficou obstruído por madeiras e gravetos,
como se alguém quisesse esconder o corpo. Depois disso, a cidade viveu uma época de calmaria. A lenda da bruxa foi quase esquecida por todos, mas apesar de 60 anos terem se passado sem nenhuma grande tragédia, parece que a maldição estava apenas adormecida, pois em 1886 ela voltou com uma força jamais vista antes. Robin era um menino de 8 anos, e embora a cidade tenha mudado de nome, a Floresta Maldita ainda estava lá, esperando algum desavisado. E para azar do garoto e sua família, ele acabou se perdendo na floresta em uma tarde. Quando a noite chegou com toda a sua escuridão, o garoto não retornou. Assim que a notícia do desaparecimento se espalhou pelo local, uma equipe de buscas foi montada para tentar resgatar o pobre garoto. Desta maneira, 5 homens partiram em uma jornada noturna para dentro da Floresta da Bruxa, sem temerem nada, pois o que poderia acontecer com eles, estando todos juntos. Mais de um dia se passou, e o grupo de buscas não retornou, muito menos o menino sumido. Pensando que talvez os homens estivessem perdidos, uma segunda equipe de busca partiu em busca da primeira, e ainda acreditando que poderiam achar o pequeno garoto. Depois de algumas horas de busca, os primeiros homens foram encontrados, mas àquela altura, eles eram apenas pedaços, pois todos tinham sido estripados e suas vísceras estavam espalhadas pelo chão, com os rostos deformados e com as mãos amarradas. Vendo aquela cena infernal, o segundo grupo partiu de volta para a cidade, tentando encontrar alguém para remover os corpos. Para surpresa de todos, os mortos simplesmente sumiram do local onde haviam sido encontrados, e nas folhas restantes, apenas um pouco de sangue seco foi encontrado. As buscas foram suspensas, pois não havia ninguém com coragem suficiente para entrar na maldita floresta de novo. Todos temiam ter o mesmo fim dos primeiros homens que entraram lá. Por isso, Robin jamais foi visto de novo, e seus pais não tiveram um corpo para enterrar. Durante muitos anos, poucos ousaram entrar na floresta, temendo por suas vidas, e a lenda da bruxa permanecia viva na mente de todos. Contudo, em 1925, 12 anos depois da tragédia, Rustin resolveu construir uma casa no meio da mata, em um local que ficava a mais de 4 horas de caminhada da cidade. Certamente, muitas pessoas pensaram que ele estava louco, mas após 5 anos de muito trabalho, a casa ficou pronta, e durante algum tempo, Rustin ainda ficou na cidade, pois trabalhava na loja de seu tio. Mas após a morte de sua tia, a loja foi fechada e seu tio foi morar em outra região. Sem mais nada que o prendesse por ali, ele foi morar de vez no meio do mato e cada vez menos era visto na cidade. Dizem que chegou a um ponto que ele aparecia apenas 2 vezes por ano na cidade. A essa altura, os moradores da cidade pensavam que esses acontecimentos que eram relatados para eles não passavam de histórias contadas por seus parentes mais velhos, pois a bruxa havia matado 5 homens em uma noite, como apenas uma pessoa que vagava quase todos os dias pela floresta não era atacado. Isso fez com que a crença da bruxa diminuísse até o dia 13 de novembro de 1941, e Rush deixaria de ser o maluco do meio do mato para se tornar suspeito de crimes horríveis. Naquele fatídico dia, Emily saiu para a rua, o que sempre fazia normalmente para brincar com seus amigos. Porém, nesta tarde ela foi chamada por um homem que a observava há algum tempo. Quando a menina chegou perto, foi pega com força e sua boca foi tampada pela mão do homem, não podendo emitir nenhum som. E assim, Emily foi pega sem que conseguisse pedir socorro. A garota foi carregada até a floresta, onde foi amordaçada, tendo suas mãos e pés amarrados. Durante horas ela foi carregada como um saco de batatas nas costas do homem, até que chegaram a uma casa no meio do nada. Por um tempo, Emily ficou jogada no chão,
enquanto seu sequestrador estava em outra parte da casa se arrumando. Depois de um tempo ele voltou e um ritual macabro foi iniciado. O ritual tinha como oferenda a pequena garota de 7 anos. A menina teve seu corpo todo cortado em diversos lugares, onde símbolos estranhos eram desenhados, e seu crânio foi esmagado com muita força, gerando um traumatismo craniano. Durante horas, ela sofreu aquela tortura, até que seu pequeno corpo perdeu as forças e ela acabou morrendo. Emily estava toda ensanguentada e cortada, quase irreconhecível. Menos de um mês depois, no início de dezembro, Kaylee Brody, um garoto que também morava na cidade, saiu para brincar e nunca mais voltou para sua casa. Ele também foi levado para a maldita casa no meio da floresta, mas não foi morto nem oferecido em ritual. A tortura que ele sofreria foi maior do que qualquer dor física. Depois de Emily, a primeira a ser morta é Kaylee. Outras 6 crianças foram sequestradas e assassinadas em rituais macabros, e Brody teve que assistir tudo, vendo as crianças serem mortas por aquele monstro. O coitado do garoto tinha que ficar em um canto da sala onde os assassinatos ocorriam. Ele ouvia tudo, inclusive ele conta que Rusty falava com uma mulher enquanto cometia os crimes. Por sorte, Kaylee Brooke conseguiu fugir da casa e chegar até a cidade. Seu testemunho foi a chave para a descoberta do criminoso, que estava sequestrando diversas crianças. 7 corpos foram encontrados debaixo da casa de Rusty, todos em decomposição. O estranho homem que vivia no meio da floresta amaldiçoada foi julgado e recebeu a pena de morte por enforcamento. E em 22 de novembro de 1941, o monstro foi enforcado. Todas as pessoas da cidade acharam que estava tudo acabado e que desta vez a maldição da bruxa havia terminado. Porém, ainda faltava algo, e o único sobrevivente do massacre das crianças tinha um futuro sombrio pela frente. No ano de 1957, o garoto que viu todos os outros serem mortos foi internado em um hospício, depois de ter sido preso várias vezes por vagabundagem, e durante anos ele foi sendo jogado de um manicômio para outro, sempre tendo problemas com ataques de raiva e muitos delírios. Em 1961, depois de receber a refeição do dia, ele simplesmente pegou uma colher de madeira que recebeu para comer e começou a raspá-la no chão, até que ela ficou bem afiada. Com a arma pronta, ele enfiou bem fundo em seu próprio pulso, rasgando sua carne e suas veias, fazendo o sangue jorrar para todos os lados, enquanto a sua vida ia deixando seu corpo lentamente. E desta forma, sangrando até a morte, o último amaldiçoado pela bruxa teve seu fim trágico, pois todos os envolvidos com os rituais satânicos tiveram mortes macabras. Hoje em dia, algumas pessoas ainda visitam a floresta em busca da bruxa, mas ela jamais se manifestou novamente. Mas como já é conhecido, ela costuma sumir de tempos em tempos, até a sua história ser esquecida. E então, ela volta com um golpe ainda maior, matando todos que estiveram envolvidos, sejam homens, mulheres ou crianças, pois a maldição da bruxa de Blair jamais se acaba. Ela apenas espera a hora certa de agir para provocar o terror naquela cidade que a condenou à morte. Espero que tenham gostado demais desse vídeo. Não deixe de se inscrever e receber nossos últimos vídeos. Um muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e até o nosso próximo vídeo.